Tem muita gente que não é aprovada por Deus, aleluia, porque dá ouvido às coisas que não é para ouvir e a falar que não é para falar. A palavra de Deus é para ser ministrada. Tem pessoas nas discussões de palavra. A palavra de Deus ela é infinita, a palavra de Deus, aleluia, ela vem, aleluia, com uma infinidade, aleluia. Então, ou seja, a palavra de Deus, para nós manusear ela, nós temos que buscar um discernimento de espírito, aleluia, da palavra do Senhor, para que Deus venha trazer para nós o discernimento de sua palavra, daquilo que Ele quer, aleluia, revelar à sua igreja, ao seu povo. Não é para pervertir a palavra pervertir aquelas pessoas, aleluia, que pegam a palavra e tentam dar um jeitinho para querer facilitar as coisas, que a igreja já sabe o que é, ou seja, não tem facilidade. A palavra do Senhor, ela permanece, estás aqui dizendo, ela permanece, mas um pouco de número de pessoas estão pervertindo a palavra, dizendo que não é, outros dizendo que é, estão dando ouvido, estão falando, ou seja, igreja, aquilo que não é para falar, ou seja, e quem vai, aleluia, ouvir esta palavra, se o obreiro subir no altar, é o ouvinte, aleluia, o ouvinte, ele precisa ouvir a palavra, o ouvinte, ele precisa, aleluia, ter uma palavra, aleluia, para o obreiro, o ouvinte, aleluia, porque o ouvinte, ele vem na expectativa, aleluia, de receber algo de Deus através da palavra, porque nós em si, igreja, não temos nada, nós em si, nós somos pó e cinza, não podemos fazer nada. Às vezes o pastor ora, aí o demônio sai, aí o demônio vai embora. Eu quero fazer igual o pastor, não queira, ou seja, faça da maneira que Deus ele vai permitir na tua vida. Sabe por quê? Porque não adianta tu fazer uma vez e parar e nunca mais fazer. Então eu tenho visto, aleluia, a obra de Deus de várias formas, Deus manifestando a sua glória, Deus manifestando o seu poder, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, ou seja, o obreiro aprovado é aquele que não se envergonha, é o obreiro que quando ele entrega a vida a Jesus, ele fica logo com vergonha das pessoas lá fora, o que é que vão dizer, o que é que vão falar. Ora, se ele não paga a tua conta, se ele não te sustenta, ele não tem nada contigo, aleluia. Então tu tenha com o Senhor e o Senhor contigo. Não liga, sabe por quê? Obreiros são desaprovados, porque quando vai para a presença do Senhor, aleluia, fica com vergonha de levar a Bíblia, de exercer a palavra, de dar a palavra a alguém, ou seja, fica com medo, temeroso, aleluia. Mas é para te pregar a palavra, é para te falar da verdade e não entrar na discussão, ou seja, se a pessoa precisa da palavra e não tens a palavra, entrega a palavra, aleluia, e ele, se ele querer de Deus, ele vai receber a palavra, aleluia, glória a Deus. Ou seja, igreja, nós estamos, aleluia, no momento de ser obreiros aprovados por Deus, de manusear a palavra, de estar ali com os ouvidos atentos, de nossos olhos estar ali, aleluia, fitado na palavra do Senhor. Se não for o pastor que prega, aleluia, for o obreiro, eu não vou para a igreja porque é um obreiro, eu não vou para a igreja porque é uma irmã, aleluia, eu só vou se for o pastor ou pastora, porque eles vão orar. Ei, olha, quem faz a obra é Deus. Deus pode levantar o menor da casa, Deus pode levantar o menorzinho para fazer a diferença. Tem muita gente que já não for feito, diz assim, eu sou grande, para Deus não existe grande, aleluia. Então, ou seja, quando aquele menor for ministrar a palavra, vem, porque Deus vai falar contigo, porque a palavra
de Deus, ela está no altar, aleluia. A pessoa pode em si ainda não ter uma patente, mas ela já é uma pessoa, aleluia, que Deus vai usar, e Deus usa no silêncio, Deus usa a pessoa na calmaria, aleluia, que tu não vai compreender se tu não ficar nos olhos, aleluia. Tu já imagina o obreiro, aleluia, que está listado no exército? Vou pegar o refrão aqui da obreira. Então você está listado no exército, bonito, grandões, mas quando chegou o gigante, os que foram alistados no exército se acovardaram juntamente com o rei, e aquele que era inútil e não servia para nada, chegou lá para fazer aquilo que Deus ia revelar, aleluia. Então, igreja, às vezes, o que é menor, que Deus quer fazer pelas coisas menores, pelas coisas vivas, é lá que Deus vai mostrar a sua glória. Não pense que Deus vai mostrar a sua glória em coisas grandes, extraordinárias, vai mostrar a sua glória naquelas coisas mínimas, pequenas, aleluia, para quando o homem acha que para ele não dá crédito, mas o Senhor ele dá, aleluia, o Senhor ele dá crédito, sabe por quê? Porque ele não trabalha naquilo que é chamado de gigantismo, ou seja, ele trabalha no silêncio, Deus ele trabalha no oculto, onde o homem não vê, onde a pessoa não sabe, aleluia. Se Deus não revelar, a pessoa não sabe, não tem o seu conhecimento, mas Deus, aleluia, nessa noite ele está levantando obreiros aprovados nessa noite, aleluia, porque eu creio na obra do Senhor, aleluia. Olhar para trás, não tem que se envergonhar, obreiro aprovado, olhar para trás e manusear a palavra, não ter medo do gigante, não ter medo da afronta, aleluia. Às vezes nós temos medo de pessoas que são bacharéis, ou seja, meu Deus, aleluia, que são ali facultados, e às vezes não tem mais o Espírito de Deus. Aí Deus levanta aquele que não é facultado, aquele que o Senhor usa no silêncio, e Deus faz obra, o cadeirante volta a andar, o cego volta a ver, aleluia, e ali, aleluia, esse é o obreiro que Deus, ele, aleluia, aprova, é o obreiro que ora, é o obreiro que jejua, é o obreiro que está firme na obra, aleluia. Esse é o obreiro aprovado por Deus. Não é a campanha de oração é meia-noite, o obreiro está lá. Na campanha das 6 da manhã, o obreiro está lá, aleluia. Na campanha de 6, o obreiro está lá. Na campanha das 5, o obreiro está lá, aleluia. Pastor, e o obreiro desaprovado é aquele que põe desculpa. É aquele que acha uma maneira de ter desculpa e mais desculpa. Não deu para ir, não dá para mim, não dá para me fazer, não dá. Esse é o obreiro que Deus não aprova. Só tem nome de obreiro, só tem a patente de obreiro, mas nada para Deus faz. E Deus, nesse último momento, Ele está, aleluia, procurando os verdadeiros obreiros que manuseiam a palavra, que tenha, aleluia, o entendimento, a sabedoria da palavra, da verdade, aleluia. Não aqueles que profanam a palavra, aqueles que ficam fazendo as discussões, ou seja, a fofoca, aleluia, para pervertir, aleluia, os ouvintes, para distorcer aos ouvintes, aleluia. Mas nessa noite, Deus, Ele está neste lugar para entregar a verdade, Ele está neste lugar para entregar a sua palavra nessa noite, para a nossa vida, nessa noite, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Obreiro aprovado é aquele que foge do mal. Obreiro aprovado é aquele que não fica na iniquidade do pecado.
das transgressões. Aleluia, obreiro aprovado é aquele que honra com a sua casa, a sua família, o seu compromisso. Aleluia, obreiro aprovado na mão de Deus. O obreiro aprovado é aquele que não olha para o tempo para ver se vai chover ou não. O obreiro aprovado é aquele que sai de manhã e volta à tarde com o pão de cada dia para a sua família. Aleluia. Esse é o obreiro que Deus ele aprova. Aleluia. Diz a palavra de Deus que o obreiro aprovado na mão do Senhor é o obreiro que ele começa a manusear dentro da sua casa os seus afazeres com zelo, com destreza, ou seja, rápido, ou seja, Deus ele se agrada, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que se ele faz para ele bem, então, ou seja, para o Senhor ele vai fazer ainda melhor. Agora ele, aleluia, Saulo de Tarso, muito zeloso pela lei, então Deus se agradou dele, porque era zeloso pela lei, ele sabendo da verdade, muito mais ele faria, e assim diz a palavra de Deus, que assim foi com ele, para se tornar apóstolo, o Paulo, aleluia, nas mãos de Deus, aleluia, aonde a palavra de Deus diz que ele, aleluia, quando tinha a sua toalha, aleluia, era muita gente, ele passava aqui, isso aqui já é a parte da fé, do pervertido, ou seja, pervertir a fé das pessoas, é o obreiro desaprovado. O obreiro aprovado é aquele que impulsiona aquela pessoa a ter fé. Então, ou seja, ele passava o lenço, aleluia, no seu suor, e se alguém pegasse na fé até o inferno, segundo a palavra de Deus, era curado. Sabe por quê? O que é que eu entendo com isso? Quando nós temos uma roupa, quando nós temos uma fala da igreja, ela emana uma unção que está em nós e passa para a roupa. Aleluia, por isso que a nossa roupa da igreja, ela tem que ser diferenciada. A nossa roupa da igreja, ela tem que ser diferente. Aleluia, porque se eu me vestir com o mundo, qual a diferença que eu estou tendo na igreja? Se eu andar com o mundo, qual a diferença eu vou levar para os ouvintes da palavra, aleluia, de Deus, aleluia. Eu tenho que andar, aleluia, cauteloso, vigilante na palavra, vigilante no andar, vigilante de tudo. Sabe por quê? Porque quero ser obreiro